Olá, mulher. Deus quer comunicar algo a você. Assista até o final deste vídeo e você vai entender uma verdade que vai abalar a forma que você tem enxergado e olhado a si mesmo. Isaías 40, a partir do verso 9, diz assim: Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Aqui está o seu Deus. Este é o primeiro ponto. Chamadas para liderar nós mesmas e também as nossas circunstâncias, os nossos filhos, o nosso lar. Com esta identidade profética, aqui está o seu Deus. O que você vai levar dentro da sua mala? O que você vai levar na sua bagagem? O que você vai levar na sua bagagem de conhecimento? Essa declaração, aqui está o seu Deus. Chamadas para proclamarmos a todos os desafios, aqui está o seu Deus. Mas não se limita a isso. Você tem uma voz profética. O que você faz é importante, não somente para você, mas a todos que o cercam. E também levar a palavra de Deus aos que necessitam e aos que precisam de esperança e proclamar: aqui está o seu Deus. E assim, é um convite para que a gente conheça o Senhor, para que a gente viva em unidade, dividindo uma vida com Ele. Porque você vai falar das coisas que você tem ouvido, das coisas que você tem visto Deus comunicar. Não apenas por uma única experiência, mas uma jornada, caminhando intensamente com o Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, Ele vem com poder, com o seu braço forte ele governa. Quando você se posicionar proclamando a tua identidade profética como aquela que mostra onde Deus está, que você tenha esta consciência que Ele vem, Ele é um Deus que vem com poder, Ele tem autoridade, Ele é o Deus soberano, Ele tem um braço forte que governa, e esse braço forte se chama Jesus. Estamos posicionadas aqui neste sexto dia, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que é o alfa e o ômega. E Ele conhece a minha vida. A Bíblia vai nos garantir que a nossa vida está escondida em Jesus. Todas as respostas para os questionamentos, dúvidas, ansiedades, elas são respondidas em Jesus. De que forma? Se a vida está escondida em Jesus, eu preciso cada vez mais estar perto dele para que eu encontre. Amém? Não está escondida para que você não encontre, mas está escondido para que você seja íntima e que ele se revele cada dia mais. Deus é maravilhoso. A forma que ele nos criou para termos um relacionamento íntimo com ele. Acredito que nós nunca vamos compreender, mas nos é permitido viver. E o viver, ele nos leva a entender um pouco mais. Porque quanto mais a gente conhece, mas nós vemos que não conhecemos nada. Aleluia! Deus é infinito. Ele é uma fonte inesgotável. E nós, mulheres, criadas à imagem e semelhança de Deus, com todo esse acesso disponível, e o Espírito Santo de Deus gritando: clame a mim, que eu vou te responder. O que você precisa de resposta hoje? Eu quero te dizer que Deus, ele é este soberano que vem com poder e ele traz resposta. Mais que isso, a palavra segue dizendo: a sua recompensa com ele está. Em outro lugar, a Bíblia vai dizer que todos que se aproximam de Deus precisam saber que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu e você podemos esperar, já em um tempo como este, que ele está nos respondendo, ele está trazendo uma recompensa. Ela já pode ser para você, para mim, como uma resposta de uma paz, uma liderança, uma alegria, uma nova força, um novo ânimo.
Enfim, eu creio que Deus conhece sua história muito bem e que Ele é capaz de fazer mais do que você tem pedido ou pensado. Mas como eu disse, tua vida está escondida em Deus. Você vai buscar os mistérios revelados, as verdades reveladas de Deus e trazer isso para dentro da sua casa. Essa palavra também fala: você que traz boas novas, erga sua voz com fortes gritos e não tenha medo. Que referência grande para que você se posicione onde nós estamos. E mais que isso, que a gente saia das quatro paredes que é os nossos lares e também assuma o nosso papel de agentes de transformação na sociedade, porque a palavra de Deus, ela não muda. Tudo passa, mas a palavra de Deus não muda. E que extraordinário é eu e você sabermos que ao clamarmos e proclamarmos onde Deus está, pessoas conhecerão também aquele que é soberano e que vem com poder e que traz a recompensa. Pessoas que estão precisando ouvir essa voz de esperança. Hoje eu creio que Deus ele está colocando essa chama para que você caminhe nessa perspectiva. Qual é ela? Ele tem um propósito para a sua vida. Ele te chama para ser uma voz profética. E diante do caos, muitas vezes nós não vemos saída, nós não vemos nem resposta. Mas você é essa resposta em meio ao caos. Do caos à paz. A paz é o próprio Jesus. Que você se posicione hoje como essa voz profética dentro do seu lar, seja qual for a área. No meu caso, a maternidade foi uma área específica, onde me posicionei e eu vi a paz vindo sobre toda a confusão. Medo e controle foram embora da minha casa. Toda a honra e toda a glória a Jesus por isso. E a palavra também fala, como pastor, ali no verso 11, como pastor ele cuida do seu rebanho e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Como Deus vem em resposta ao teu posicionamento. Como Deus responde àquilo que você se apega como verdade da palavra de Deus. Não é só verdade, mas é tua filiação, é o teu fundamento. Ele responde como aquele que cuida. Assim como você ama cuidar, o Senhor ama mais do que você. Ele é o maior interessado em ver as coisas funcionando bem e organizadas dentro do seu lar. Aleluia. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Ele é aquele que traz o alinhamento que precisa. Isso fala de uma paz, de uma conexão. Alvos muito almejados hoje. Uma família abençoada e alinhada, vivendo em paz, em harmonia. É hoje o objeto mais desejado por todas as pessoas. Não é só você que anseia em ver o teu cônjuge e os teus filhos servindo e honrando ao Senhor. Não é só você que anseia que a sua casa se incline somente para as coisas de Deus. São muitas pessoas. E a boa notícia é que Deus, Ele é o maior interessado nisso. E Ele vem como um pastor para cuidar deste rebanho. Esse rebanho que é dele. Glória a Deus, a minha casa e a sua casa é dele. Então o que ele faz? Se for preciso, ele carrega no colo. Aleluia. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. O que isso significa? Que nós que cuidamos de outros, temos um cuidado do próprio Jesus para conosco. Qual é o cuidado especial que você precisa hoje? Apresente a Ele e Ele vai cuidar de você dessa forma especial, específica, pontual, como você precisa. Tem um olhar de atenção de Deus para nós, mulheres, mães, que temos amamentado, que temos nutrido os nossos filhos e as nossas filhas. Temos nutrido a nossa casa também. A amamentação, ela é um nutrir, ela é um prover.
E nós somos essas que nutrem e essas que provêm também. Então não está falando apenas do alimento da amamentação, mas está falando do que nós fazemos como essas que se importam e amam as suas famílias. Preste atenção, Deus ama você. Deus ama como você tem cuidado da sua casa, da sua família. E Ele quer cuidar de você, como esta ovelha. O que você precisa hoje? Nós vamos orar neste momento e nós vamos falar especificamente isso a Jesus. Pai, obrigada por nos ouvir, porque a Tua palavra diz que o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos escuta. E o Senhor sempre nos responde. Porque o Senhor nos escolheu para ser este lugar onde a Sua glória vai ser revelada, Deus. Santo Espírito, que essa mulher, ela sinta agora essa paz, essa presença, esse acolhimento deste pastor, esse olhar atencioso deste pastor. E eu declaro, Senhor, um novo ânimo, um novo começo para ela usufruir de todo o propósito que o Senhor tem. Deus, eu peço que a visão dela seja tocada e que ela enxergue, Senhor, a prole dela com os teus olhos. E que ao se olhar no espelho, Senhor, ela se enxergue também como esta mulher que tem uma voz profética, que os olhos dela brilhem, Senhor, e a boca dela, Deus, seja destravada para trazer os teus decretos dentro do seu lar. Oro, Senhor, pela nossa nação, e declarando, Senhor, este tempo de mães posicionadas, mulheres, Deus, que saem da caverna e encontram a vida delas escondidas em Jesus. E deste lugar de vida em abundância, Senhor, trazem criatividade, revelações, o braço forte e revelado do Senhor. Ó Deus, transformadoras da sociedade, em nome de Jesus, ó Pai. Que todo desânimo, ele não marque mais a nossa história. Eu te agradeço por isso, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Toda a honra, Senhor, e toda a glória a Ti. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.